Começando agora, Fofoca do Bem, com Carlos Ribeiro. Conversando, analisando tudo sobre espiritualidade. Então, ouçam agora. Olá, tudo bem? Carlos Ribeiro, no programa Fofoca do Bem, mais uma vez trazendo um assunto relevante ligado à espiritualidade. E o tema que eu escolhi hoje é interessante, hein? Olha, tem uma profundidade. A partir do momento que você adquirir esse conhecimento, e se já conhece e começar a aplicar, realmente trará resultados espantosos. Como sempre, gosto de relembrar a todos, eu me baseio nos ensinamentos de Mokichi Okada. E esse ensinamento, com o título Dinheiro Mal Ganho, Dinheiro Mal Gasto, foi escrito em 25 de junho de 1949. Ele possui aí 2 folhas, então eu vou procurar ser o mais rápido possível e poder, é claro, discernir o nosso entendimento, para que possamos com certeza refletir e estudar um pouco mais a espiritualidade. Então vamos lá. Há um antigo ditado que encerra uma grande verdade: dinheiro mal ganho, dinheiro mal gasto. Vou interpretá-lo espiritualmente. Existem vários tipos de investimentos, como a bolsa de valores, o aumento ou a diminuição do preço das mercadorias, as apostas em corridas de cavalos, etc. Todos eles, o mais representativo é a bolsa de valores, e por isso vou me deter em sua análise. Nesse primeiro parágrafo, quando ele cita a bolsa de valores, é relacionado naquela época. Hoje, apesar que existe ainda essa aplicação, mas que é para poucos. Então vamos colocar uma aposta muito concorrida e feita pela maioria da população brasileira, que é as loterias. Então, quando ele citar aqui exemplo de bolsa de valores, você pode colocar aí as loterias, seja qual for. Você que está aí acostumado a apostar já vai ter um entendimento melhor, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Na época em que eu era agnóstico, lancei mão desse investimento. Durante alguns anos vendi e comprei ações, mas acabei tendo um grande prejuízo. Naturalmente, esse também foi um dos motivos que me levaram a entrar para a vida religiosa. Além disso, os conhecimentos que adquiri sobre o lado espiritual da questão mostraram-me que jamais se deve fazer tal tipo de investimento. Gostaria, portanto, que as pessoas interessadas na bolsa de valores não deixassem de ler este artigo. Bom, nesse primeiro parágrafo aqui, fazia muitos investimentos, ele vendia e comprava ações, mas que no final ele teve um grande prejuízo. Quando você entra no desespero, em dívidas, que você procura uma instituição religiosa, procura Deus, para que possa sair realmente dessa situação em que você encontra, não só relacionado com as doenças, mas principalmente o lado financeiro, que agora ele vai entrar no lado espiritual das apostas, e é interessante entendermos e poder aplicar. Vamos lá? É costume dizer-se que na bolsa de valores 100 pessoas perdem para uma lucrar, e é exatamente assim. Não existe, entretanto, uma só pessoa que, tendo se tornado multimilionária da noite para o dia,
consiga conservar essa fortuna por muito tempo. Além disso, quem tem grandes ganhos é quem mais perde. Quanto mais a pessoa lucra, é como se em seu caminho existisse um precipício a esperá-la. Espiritualmente, a explicação é a seguinte: a grande maioria das pessoas que perdem na Bolsa de Valores sente-se decepcionada, inconformada, querendo de qualquer jeito recuperar o dinheiro perdido. Consequentemente, esse ressentimento converge para a pessoa que lhes sugou o dinheiro, mas como não sabe quem é, nem onde reside, acaba convergindo naturalmente para a Bolsa de Valores e se acumula nas notas de dinheiro. Bom, voltando aqui no parágrafo, para a gente entender melhor, quando ele cita aqui na Bolsa de Valores, você pode colocar, como eu disse, as loterias aqui no Brasil. Normalmente, eu confesso que faz tempo que eu não jogo, mas qual é a loteria que está pagando mais hoje? É a Mega Sena? Pois é, não importa. De 100 pessoas que perdem, aqui ele coloca 100 pessoas, mas aí você pode colocar muito mais. É muito raro de acontecer de mais de 10 pessoas, 20, 30 ganhar este prêmio e dividir. Geralmente acontece de uma pessoa aí, no máximo de duas, lucrar. E ele coloca uma observação interessante que já foi feita pesquisa aqui no Brasil de todos os ganhadores de loterias, como eles vivem no dia de hoje. Muitos deles acabam voltando para a condição em que se encontrava, ou às vezes até pior. Então ele afirma aqui nesse ensinamento, essas pessoas que se tornou multimilionária da noite para o dia, consiga conservar essa fortuna por muito tempo. Além disso, quem tem grandes ganhos é quem mais perde. Quanto mais a pessoa lucra, é como se em seu caminho existisse um precipício a esperá-la. Claro, quando você ganha uma fortuna dessa, você jamais vai querer entender e vai querer saber sobre o lado espiritual deste ganho. Sem a pessoa tomar esse conhecimento, é como ela se estivesse assinando aí uma sentença de prejuízos que vai acontecer mais para frente espiritualmente. Mas é claro que muita gente deve estar questionando, perguntando: poxa, Carlos, quer dizer que você não gostaria de ganhar dinheiro de repente? Eu digo que para mim agora, hoje, seria impossível porque eu não jogo, mas para quem joga, você deve estar questionando: um montão de dinheiro, você acha que eu irei recusar? Pensando nesse lado espiritual da coisa? Só que tem o entendimento sobre o lado espiritual do dinheiro bem empregado. É esse que está a questão do negócio. A espiritualidade, por exemplo, os ensinamentos de Mokichi Okada, ela não é contra os ganhos que você venha adquirir, mas ela orienta como você deve proceder com esse montante que você ganhou, para que lá na frente, espiritualmente, não venha acontecer fatos, até tragédias, com relação a esse mesmo dinheiro. Nesse parágrafo que eu acabei de ler, que a grande maioria das pessoas que perdem na Bolsa de Valores, aí você pode colocar as loterias, sente-se decepcionada, não é verdade? Quando você faz joga naquela Mega Sena de Natal, por exemplo, vê aquela fortuna e no fim acaba ouvindo foi só uma pessoa que ganhou aquele dinheiro, como que você se sente por dentro? Fala a verdade. Você se sente decepcionado, não sente? Pô, às vezes você perdeu horas e horas que acontece nas filas das loterias, investe até um valor que naquele momento poderia até fazer falta para você investir em outros projetos, mas que você colocou
tudo em cima com a esperança de ganhar esse valor da loteria, você acaba ficando inconformado, querendo recuperar o dinheiro perdido. Como diz aqui o ensinamento, consequentemente esse ressentimento converge para pessoas que lhe sugou o dinheiro. Quem que é as pessoas que lhe sugou o dinheiro, entre aspas? O ganhador da loteria. Só que aí, no momento que ele está adquirindo esse dinheiro, ele está pensando muito menos nisso. É a coisa que ele está menos preocupado com as pessoas que acabou perdendo essa aposta. Inclusive porque ele não as conhece, então ele não tem esse conhecimento dessas pessoas. Mas aí que ele mostra aonde é que vai impregnar todo esse sentimento negativo que essas pessoas que não adquiriram e não ganharam na loteria, que ele explica que se acumula nas notas de dinheiro que este milionário adquiriu. Continuando aqui o ensinamento, analisando espiritualmente, no dinheiro que circula na bolsa de valores, imprime-se nesse momento a imagem do ódio, do rancor, do ressentimento de milhares de pessoas. Como essas imagens e as próprias pessoas prejudicadas estão ligadas com um elo espiritual, o desejo que elas têm de recuperar o dinheiro perdido continuamente está puxando esse dinheiro. Por isso, ele nunca permanece muito tempo nos cofres da pessoa que o ganhou. Então, voltando aqui espiritualmente, essas pessoas que apostam, agora voltando, tirando a bolsa de valores, vou falar na Mega Sena, que é aqui no Brasil, apesar que aqui também, é claro, tem muita gente que aplica na bolsa de valores, mas a grande maioria está ligado às grandes loterias. A partir do momento que aquelas milhares de pessoas que deixou de ganhar aquele valor, com aquele sentimento, às vezes até de ódio, eu não digo de todos, é claro, mas tem muita gente que sente rancor. Esses milhares de ressentimentos, elas são impregnadas nas notas através do elo espiritual. O que é o elo espiritual? São energias espirituais invisíveis que são direcionadas a uma determinada pessoa ou a um determinado objeto, que inclusive já falamos em outros programas sobre o elo espiritual. O desejo que elas têm de recuperar o dinheiro perdido, aquela tristeza, continuamente está puxando esse dinheiro, e aí que faz todo esse sentimento de rancor e de ressentimento espiritualmente faz puxar esse dinheiro que essa milionária ou milionário adquiriu aos poucos, sem ela perceber. Como? É aí que você ouve dizer de pessoas que ganharam na loteria esportiva, principalmente, que antigamente era a que pagava-se muito, se tornar hoje pessoas que estão, inclusive, em condições de pobreza. Quando você questiona, porque eu já vi diversos comentários e reportagem dessas mesmas pessoas que adquiriram esse montante e que hoje realmente eu vi casos até pessoas que não teve condições de comprar uma casa para sua própria mãe, porque começou a gastar com coisas fúteis, com coisas desnecessárias, que com o tempo foram levando ele para um precipício que até então ele não fazia nenhuma conta, nem sequer ele parava para pensar que poderia estar prejudicando com seu dinheiro outras pessoas. Enfim, tem diversos fatores, tem diversos casos que se tornaram milionária, mas que no final das contas não utilizaram esse dinheiro de uma maneira exemplar, de uma maneira inteligente, para que ela possa duplicar, triplicar esse mesmo valor. Mas vai surgir muitas dúvidas de
meus ouvintes, espero que não. Por exemplo, uma pessoa se tornar milionária e, se for um grande entendedor de investimentos, de aplicações, ela poder duplicar, triplicar esse dinheiro. Sim, poderá existir de grande entendimento, principalmente no lado de investimentos, que poderá fazer com que esse dinheiro triplique, né? Que esse dinheiro cresça em suas mãos. Mas o fato relevante, a qual estamos aqui discernindo através desse sentimento, é o lado espiritual, o lado invisível. Nos outros programas onde eu citei que o espírito precede a matéria, é claro que não é todo mundo e não precisa acreditar nesse fato, nessa matéria que eu estou trazendo aos senhores. Se você principalmente não for um espiritualista, com certeza você não vai acreditar em muitas coisas. Mas quando uma pessoa é espiritualista, ela já deve saber do que eu estou falando, do elo espiritual, do lado invisível, que muitas pessoas, infelizmente, não conseguem ver e muito menos entender. E voltando, se for uma pessoa entendida com relação ao dinheiro, muito bem, ele pode duplicar, triplicar esse dinheiro, mas lá na frente, com certeza, irá acontecer fatos de concluir que essa pessoa é uma pessoa azarada quando acontecer como tragédias, assaltos, perdas, incêndios, grandes incêndios, enfim, através de doenças, com gastos com médicos, com remédios, enfim, tem uma infinidade de circunstâncias que podem acontecer espiritualmente para que essa pessoa possa reverter esse dinheiro que foi empregado de uma maneira errônea e como ela foi adquirida. Isso não ocorre apenas nos investimentos, mas em tudo que se relaciona com dinheiro. Por exemplo, quando as riquezas são obtidas de forma ilícita, quando não se dá a alguém intencionalmente, o dinheiro que se deveria ter dado, quando não se paga uma dívida e em outras situações, em tais oportunidades, a pessoa lesada fica furiosa. Aqui nós estávamos falando no caso de investimento, de loterias, mas por coincidência ele colocou aqui um exemplo de riquezas que são obtidas de forma ilícita, e com certeza todos estão a par dos acontecimentos que está acontecendo, principalmente na área política, que envolve muito dinheiro. E o que está acontecendo com esses políticos, né, dirigentes, empresários, de uma forma até rápida, de uma forma explosiva. Estamos entrando numa era da luz e que o mal com certeza será descoberto o mais rápido possível. Então, todos aqueles que tiver com pensamento errôneo, com pensamento maldoso, querer sobressair em cima das pessoas para ganhar, para faturar muito dinheiro, deve pensar 2 vezes nos dias de hoje. Citando outros exemplos que ele dá aqui, que é interessante, quando, por exemplo, você não se dá a alguém intencionalmente o dinheiro que se deveria ter dado, quando não se paga uma dívida, em outras situações, tais oportunidades, a pessoa lesada fica furiosa. E como no caso da Bolsa de Valores, aquele que a lesou fatalmente perderá dinheiro. Continuando, agora esse parágrafo aqui, olha, esse aqui devemos prestar muita atenção no que está escrito. Cada um aí pode analisar o que vem acontecendo no mundo. Vamos lá. Outro fato que precisa saber é que desde os tempos antigos, muitos prédios religiosos ficaram reduzidos a cinzas em consequência de incêndios. Parece impossível que templos
relicários, santuários e outras construções realizadas com recursos puros sejam destruídos dessa forma. Mas existe um motivo, é que por ocasião de se angariarem fundos para construí-los, forçou-se a situação. Às vezes, determina-se uma quantia para os membros ou igreja filiais que são forçados a colaborar, mas é uma atitude errada. Tratando-se de ofertas sem dinheiro para a obra divina, o correto é que a quantia seja determinada pela livre e espontânea vontade da pessoa. Só quando se faz uma oferta com alegria e satisfação é que o dinheiro se torna realmente puro. Fato relevante e até polêmico, porque aí envolve instituições religiosas. Como o meu programa não está aqui para discutir tal religião, então cada um tira as suas conclusões. Conhece alguma religião que força seus membros a adquirir o dízimo, mas olhando do lado espiritual, quando você vê incêndios em templos, igrejas, você não consegue uma explicação naquele momento que possa entender o porquê. Porque muita gente pode pensar, é uma casa de Deus, é um templo, como que pode pegar fogo, como pode destruir, ruinar toda aquela construção civil? Tem que olhar do lado invisível da coisa, do lado espiritual, que muitas pessoas desconhecem, que infelizmente muitos dirigentes de instituição religiosa aplicam esses dízimos, esses valores que são adquiridos dos seus fiéis de forma ilícita. Então, quem acaba pagando às vezes por falta de conhecimento do lado espiritual, comete esses delitos que lá na frente com certeza vai acabar refletindo de uma forma ou de outra naquele templo, naquela igreja, sem que os fiéis consigam entender o porquê. E como foi dito nesse ensinamento, isto serve tanto para loterias como para as ofertas e dízimos de qualquer religião e instituição religiosa. O dinheiro tem que se tornar puro. Outro fator importante é que as construções religiosas devem ser utilizadas de acordo com a vontade de Deus. Não se deve fazer coisas erradas que as impregnem de máculas. Caso contrário, elas receberão o batismo do fogo. Voltando-se ao caso da Bolsa de Valores, quando o objetivo não for de lucrar com as cotações, trata-se de um bom investimento. Está muito certo comprar ações visando aos juros, isto é, os dividendos não representam comprar nenhuma espécie de rancor. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Aqui no finalzinho aí ele falou um pouquinho mais daquilo que a gente comentou aqui, das coisas erradas que os seus dirigentes cometem e que acabam impregnando nos templos. Ele cita também o exemplo, voltando aqui, da Bolsa de Valores. Então está muito certo comprar ações visando aos juros, isto é, os dividendos não representam comprar, tá certo? Isso, como eu falei no começo do nosso programa de hoje, isso serve, voltando nas loterias. Muita gente deve estar questionando aí, poxa, se você ganha na loteria, o que eu faço com o dinheiro? Para que esse dinheiro não seja sugado no meu bolso. Às vezes as pessoas não vão sentindo, mas ele vai perdendo aos poucos. Então, como que eu faço para reverter essa situação? Primeiro, você tem que procurar tornar esse dinheiro puro. Como? Poxa, se você ganha, por exemplo, eu não sei nem quanto que é o valor hoje total do prêmio da Mega Sena. Vamos colocar um valor aí
de fácil entendimento. Não vamos colocar aí cifras milionárias, vamos colocar uma cifra menor, mas para que você possa entender melhor. Vamos colocar um valor de 100 mil reais, que para a Mega Sena isso aí é de juros diários, dependendo do valor. Mas vamos supor que você ganha 100 mil reais numa aposta. Não precisa ser a Mega Sena, pode ser uma outra aposta qualquer. Então, eu pergunto para cada um de vocês, apesar que hoje 100 mil reais não dá para comprar muitas coisas, mas para quem não tem nada, né? 100 mil reais se torna uma fortuna. Então, o que você faria hoje se você ganhasse 100 mil reais? Será que você pegaria o seu dinheiro, como eu ouço depoimentos de muitos? Poxa, eu pegaria esse dinheiro, eu iria viajar, eu iria comprar um apartamento, eu iria comprar uma casa própria, eu iria comprar um belo de um carro, né? Estou falando em coisa de 100 mil reais, que dependendo do apartamento ou uma casa, esses 100 mil reais com certeza não dará para fazer esse tipo de investimento. Para quem não tem nada, 100 mil reais é claro até um valor satisfatório. E não adianta você ganhar o dinheiro e deixar guardado ou gastar em futilidades. Aí está o segredo de você se tornar esse dinheiro puro, esses 100 mil reais que você possa ganhar, transformá-lo em 200, 300. Então, a partir do momento que você aproveita desses 100 mil reais, você pode transformar esse dinheiro. Qual exemplo que eu posso dizer? Muitos profissionais, muitos empresários e artistas que você vê suas fortunas duplicarem, porque muitos, é claro, não divulgam na mídia, mas por detrás de suas carreiras, eles utilizam esse dinheiro em prol de uma construção de um mundo melhor, em prol de ajudar pessoas necessitadas. Então, tem algumas maneiras de você transformar esse dinheiro num dinheiro puro. Você pode reverter uma parte desse dinheiro, por exemplo, dos 100 mil reais que colocamos aqui, em benefício de uma obra grandiosa, de uma obra que possa ajudar muitas pessoas no seu dia a dia. Mas o que é melhor, não divulgar isto para ninguém. Quanto mais você ficar no anonimato e fazer essa ajuda, melhor graça, melhor luz você irá adquirir com o seu ato. Voltando, por isso que você vê muitos e muitos artistas, astros da bola, da música, crescendo, evoluindo, sem que você tenha esse conhecimento. Às vezes, como aconteceu com o saudoso Ayrton Senna, é claro que tínhamos conhecimento do Instituto Ayrton Senna, mas depois da sua morte, muitas informações foram chegando à mídia e até os senhores o que ele fazia. Por isso se tornou uma pessoa vitoriosa. E podemos aí citar em muitos e muitos exemplos de pessoas que hoje, com certeza, você olha, eles se tornam umas pessoas prósperas financeiramente. Espero ter ajudado hoje com o nosso programa O Dinheiro é Espiritual, para que você possa entender melhor o que acontece com essas pessoas que de uma hora para outra se tornaram milionárias e não conseguiram entender como elas conseguiram perder, às vezes com a mesma rapidez do que ganhou.
como é uma coisa totalmente espiritual e invisível, é claro que muitas pessoas não irão acreditar nesses fatores que eu coloquei aqui, mas de qualquer forma tem diversos exemplos, não só esse. Se você colocar em prática, com certeza a sua vida se transforma e para melhor. Por isso, uma grande satisfação de eu estar aqui gravando esse programa Fofoca do Bem, sempre trazendo um assunto relevante e às vezes até polêmico, para que possamos refletir juntos. Agradecendo mais uma vez a todos os meus ouvintes, e não se esqueça de deixar o like aqui abaixo no canal do YouTube da Editora Zona e se inscreva no canal para que possamos crescer, trazer informações relevantes ligados à espiritualidade. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem com Carlos Ribeiro, falando tudo sobre espiritualidade. More here than what we're seeing, a divine conspiracy. Se deve fazer coisas erradas que as impregnem de máculas. Caso contrário, elas receberão o batismo do fogo. Voltando-se ao caso da Bolsa de Valores, quando o objetivo não for de lucrar com as cotações, trata-se de um bom investimento. Está muito certo comprar ações visando aos juros, isto é, os dividendos não representam comprar nenhuma espécie de rancor. Pelo contrário, é um investimento muito útil ao desenvolvimento da indústria e deve ser bastante incentivado. Aqui no finalzinho aí ele falou um pouquinho mais daquilo que a gente comentou aqui, das coisas erradas que os seus dirigentes cometem e que acaba impregnando muitos templos. Ele cita também o exemplo, voltando aqui, da Bolsa de Valores. Então está muito certo comprar ações visando aos juros, isto é, os dividendos não representam comprar, tá certo? Isso, como eu falei no começo do nosso programa de hoje, isso serve, voltando nas loterias. Muita gente deve estar questionando aí, poxa, se você ganha na loteria, o que eu faço com o dinheiro? Para que esse dinheiro não seja sugado no meu bolso. Às vezes as pessoas não vão sentindo, mas ele vai perdendo aos poucos. Então, como que eu faço para reverter essa situação? Primeiro, você tem que procurar tornar esse dinheiro puro. Como? Poxa, se você ganha, por exemplo, eu não sei nem quanto que é o valor hoje total do prêmio da Mega Sena. Vamos colocar um valor aí de fácil entendimento. Não vamos colocar aí cifras milionárias. Vamos colocar uma cifra menor, mas para que você possa entender melhor. Vamos colocar um valor de 100 mil reais, que para a Mega Sena isso aí é de juros diários.
dependendo do valor. Mas vamos supor que você ganha 100 mil reais numa aposta. Não precisa ser a Mega Sena, pode ser uma outra aposta qualquer. Então, eu pergunto para cada um de vocês, apesar que hoje 100 mil reais não dá para comprar muitas coisas, mas para quem não tem nada, né? 100 mil reais se torna uma fortuna. Então, o que você faria hoje se você ganhasse 100 mil reais? Será que você pegaria o seu dinheiro, como eu ouço depoimentos de muitos? Poxa, eu pegaria esse dinheiro, eu iria viajar, eu iria comprar um apartamento, eu iria comprar uma casa própria, eu iria comprar um belo de um carro, né? Estou falando em coisa de 100 mil reais, que dependendo do apartamento ou uma casa, esses 100 mil reais com certeza não dará para fazer esse tipo de investimento. Para quem não tem nada, 100 mil reais é claro até um valor satisfatório. E não adianta você ganhar o dinheiro e deixar guardado ou gastar em futilidades. Aí está o segredo de você se tornar esse dinheiro puro, esses 100 mil reais que você possa ganhar, transformá-lo em 200, 300. Então, a partir do momento que você aproveita desses 100 mil reais, você pode transformar esse dinheiro. Qual exemplo que eu posso dizer? Muitos profissionais, muitos empresários e artistas que você vê suas fortunas duplicarem, porque muitos, é claro, não divulgam na mídia, mas por detrás de suas carreiras, eles utilizam esse dinheiro em prol de uma construção de um mundo melhor, em prol de ajudar pessoas necessitadas. Então, tem algumas maneiras de você transformar esse dinheiro num dinheiro puro. Você pode reverter uma parte desse dinheiro, por exemplo, dos 100 mil reais que colocamos aqui, em benefício de uma obra grandiosa, de uma obra que possa ajudar muitas pessoas no seu dia a dia. Mas o que é melhor, não divulgar isto para ninguém. Quanto mais você ficar no anonimato e fazer essa ajuda, melhor graça, melhor luz você irá adquirir com o seu ato. Voltando, por isso que você vê muitos e muitos artistas, astros da bola, da música, crescendo, evoluindo, sem que você tenha esse conhecimento. Às vezes, como aconteceu com o saudoso Ayrton Senna, é claro que tínhamos conhecimento do Instituto Ayrton Senna, mas depois da sua morte, muitas informações foram chegando à mídia e até aos senhores o que ele fazia. Por isso se tornou uma pessoa vitoriosa. E podemos aí citar em muitos e muitos exemplos de pessoas que hoje, com certeza, você olha, eles se tornam umas pessoas prósperas financeiramente. Espero ter ajudado hoje com o nosso programa O Dinheiro é Espiritual, para que você possa entender melhor o que acontece com essas pessoas que de uma hora para outra se tornaram milionárias e não conseguiram entender como elas conseguiram perder, às vezes com a mesma rapidez do que ganhou. Como é uma coisa totalmente espiritual e invisível, é claro que muitas pessoas não irão acreditar nesses fatores que eu coloquei aqui. Mas de qualquer forma, tem diversos exemplos, não só esse. Se você colocar em prática, com certeza a sua vida se transforma e para melhor. Por isso, uma grande satisfação de eu estar aqui gravando esse programa
Fofoca do Bem, sempre trazendo um assunto relevante e às vezes até polêmico para que possamos refletir juntos. Agradecendo mais uma vez a todos os meus ouvintes e não se esqueça de deixar o like aqui abaixo no canal do YouTube da Editora Zona e se inscreva no canal para que possamos crescer, trazer informações relevantes ligados à espiritualidade. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. Conseguiram perder, às vezes com a mesma rapidez do que ganhou. Como é uma coisa totalmente espiritual e invisível, é claro que muitas pessoas não irão acreditar nesses fatores que eu coloquei aqui. Mas de qualquer forma, tem diversos exemplos, não só esse. Se você colocar em prática, com certeza a sua vida se transforma e para melhor. Por isso, uma grande satisfação de eu estar aqui gravando esse programa Fofoca do Bem, sempre trazendo um assunto relevante e às vezes até polêmico para que possamos refletir juntos. Agradecendo mais uma vez a todos os meus ouvintes e não se esqueça de deixar o like aqui abaixo no canal do YouTube da Editora Zona e se inscreva no canal para que possamos crescer, trazer informações relevantes ligados à espiritualidade. Mais uma vez, meu muito obrigado e até a próxima. Person that I've been lately ain't who I wanna be, but you stay here right beside me and watch as the storm rolls through, and I need you. Acabamos de apresentar Fofoca do Bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. Acabamos de apresentar Fofoca
do bem. Com Carlos Ribeiro. Falando tudo sobre espiritualidade. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy. That you and angels. There's more here than what we're seeing, a divine conspiracy.